esclarecendo ainda mais, muita gente que está nessa lista, muita gente mesmo que está nessa lista, apenas tem suas contas declaradas irregulares por alguma coisa de administração, mas que não configura um ato doloso de improbidade administrativa. Então, o cidadão vai estranhar muita gente que está na lista poder ser candidato. TV Jaguar News, sua TV regional. Deixar à vontade, né, o nosso entrevistado, para que ele possa justamente explicar para a gente se quem está nessa lista tem possibilidade de concorrer à eleição com alguma ressalva, com alguma liminar ou coisa do tipo. Então a gente vai ouvir o nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado, o doutor Aleixo, que é um especialista na área eleitoral e vai contar para a gente aí a respeito dessa situação, o que de fato acontece com os nomes que hoje constam dentro dessa lista. Dizer da satisfação de participar deste programa, creio eu que nos próximos dias estarei participando pessoalmente para uma sabatina talvez até melhor, porque a gente conversa um pouco sobre direito eleitoral, sobre política, sobre qualquer aspecto que estaremos à disposição. Mas eu queria trazer alguns dados e conversar um pouco nesta manhã sobre a tão falada lista dos inelegíveis, né? De ontem para cá, acredito que quem trabalha nas eleições, o celular não parou, as pessoas muito preocupadas, naturalmente o adversário vai lá, olha se o nome do seu adversário está naquela lista, se não está. Primeiro, eu quero trazer alguns esclarecimentos que eu acho muito importante, né? Essa lista, às vezes, é chamada até com o nome pejorativo de lista dos fichas sujas. Então, como se todas as pessoas que estão naquele momento estivessem essa ficha suja, e leva a ideia para a população de que apenas pelo cidadão estar com o nome naquela lista, ele não poderá ser candidato. Eu queria trazer esse esclarecimento de maneira mais técnica. Eu queria ler o que é que diz o artigo de lei. E nós temos uma lei, aquele cidadão que está nos ouvindo lá no seu cantinho, no seu radinho, né? Nós temos uma evolução naturalmente em todo o país, desde a lei da ficha limpa e naturalmente a lei 6490, que é a lei da inelegibilidade. E essa lista que os tribunais de contas, que eu acho até uma crítica aos tribunais de contas, era para ter sido exposta mais cedo, né, lá para maio ou até junho, digamos assim, até para que as pessoas tivessem conhecimento de quem foi um bom gestor, de quem não foi um bom gestor, os candidatos até tivessem conhecimento de qual seria o seu problema, se poderia ter sido resolvido, mas, quer dizer, o tribunal deixa para colocar essa lista praticamente quase no último dia, no penúltimo dia que se inicia o registro de candidatura, o que não dá espaço sequer para alguns gestores tentar resolver o seu problema. É uma crítica, entendo, que é necessária, ficou muito em cima da hora, essa lista é para ter sido exposta antes. Mas o que é que diz a lei da inelegibilidade? Para que a gente entenda, essa lei ela trata de situações de cidadãos que pretendem ser candidatos, mas estão inelegíveis. Principalmente lá na linha G. O que é que diz lá? Eu vou me ater hoje só à lista. Existem várias situações que a gente precisa de um dia inteiro para conversar, processo penal, corrupção eleitoral e outras, mas essa lista se refere praticamente à linha G da Lei 6490. O que é que diz? Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas, aí aqui interessante, por irregularidade insanável, ou seja, aquela irregularidade que não tem mais jeito de sanar, que configure ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, a ação do cidadão tem que ter um caráter insanável e ainda ter um caráter de ato doloso de improbidade administrativa. Além do mais, essa conta ela tem que ser irrecorrível, né? Ou seja, ela tem que ter transitado e julgado, ela não pode mais existir recurso para ela, né? Então tem que ser irrecorrível, com recurso... doutor, então, assim, me permita te perguntar, acompanhando certamente situações desse tipo, quais casos geralmente configuram esse dolo e quais casos geralmente configuram essa situação de ser insanável, no exemplo mais comum dos políticos do nosso país, na realidade, mas trazendo para a nossa região? Pronto, isso é muito importante. O que é que o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido nas eleições e em decisões, e várias decisões? Alguns atos, não se limita a esse,
que se configura ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, que tira o cidadão do pleito. Exemplo, deixar de pagar INSS. O cidadão foi lá, não pagou INSS devidamente. Né? O cidadão ter imputação de débito. O que é isso? Ele fez uma obra e aquela obra ele não concluiu, ou então pagou a maior aquela obra, e ele causou dano ao erário, ou seja, ele causou algum dano ao município, ao estado, àquela secretaria que ele fez. Outro exemplo, ele deixar de comprar, de fazer licitação para compras, né? A chamada ausência de licitação, ou então alguma fraude em licitação. Como essa fraude? Se foi identificado pelo tribunal algum tipo de superfaturamento, né? Eu estou falando dos casos mais comuns. Também, o Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, também entende qualquer desrespeito à lei de responsabilidade fiscal, né? Se houver um desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, são atos praticamente da má gestão que imputam em débito, né? Então, esclarecendo ainda mais, muita gente que está nessa lista, muita gente mesmo que está nessa lista, apenas tem suas contas declaradas irregulares por alguma coisa de administração, mas que não configura um ato doloso de improbidade administrativa. Então, o cidadão vai estranhar muita gente que está na lista poder ser candidato. Mas, doutor Alex, está lá na lista, teve as contas desaprovadas, está irrecorrível, certo, mas aquele ato não se entende que houve um ato doloso, ou seja, intencional, de improbidade administrativa. Uma coisa comum que o Tribunal Superior Eleitoral, na eleição passada, já entendeu. Doutor Aleixo, a gente está observando tudo isso, então ficou claro aí para a gente que para configurar a inelegibilidade não basta estar na lista diante do que você trouxe, então é interessante que a gente fique atento a essa questão, porque tem gente que já está praticamente divulgando informações nas redes sociais que, devido a nomes constarem na lista e esses nomes estarem aí concorrendo, já estarem inclusive com registro de candidatura válido, né, de repente, para buscar concorrer nas próximas eleições, já estão divulgando que esses nomes não estão aptos a concorrer, o que pode gerar inclusive prejuízo para esses candidatos. Mas quero te perguntar uma outra situação. Há na divulgação dessa lista uma data que é colocada como a data do trânsito em julgado, ou seja, a data em que houve ali a condenação dessas contas. Eu quero lhe perguntar o seguinte: caso configure-se, né, os fatores que você aí bem colocou, que vem aí a deixar determinado candidato inelegível, a questão do dolo, a questão do dano ao erário ou coisa do tipo, a data da inelegibilidade, os 8 anos que passam a contar, eles contam exatamente a partir dessa data que está lá colocada como a data do trânsito em julgado, ou contam a partir do ano de exercício em que essas contas foram desaprovadas? Não conta do ano de exercício em que as contas foram desaprovadas. O artigo de lei é claro. O que é que ele diz? Por decisão irrecorrível do órgão competente. Então, quem é o órgão competente para decidir? O Tribunal de Contas do Estado. E a decisão, ela torna-se irrecorrível, naturalmente, quando ela transita em julgado. Então, no nosso entendimento da lei, naturalmente, dos tribunais, é que se conta a partir do trânsito em julgado. Então, se o cidadão teve, por exemplo, no ano de 2016, em outubro do ano de 2016, uma conta declarada transitada e julgada, ele vai passar 8 anos, só estará elegível novamente em outubro de 2024, ou seja, pós-eleição praticamente. Né? Então, da data do trânsito em julgado. Elisete Duarte, está na lista aqui, Elisete Silva Duarte Guimarães, prestação de contas, trânsito em julgado 27 de setembro de 2023, ele tem assim, débito, não. Só por essa situação aí, a gente tem até uma arte aqui, não precisa colocar na tela, que tem outros nomes aqui que não são candidatos. Mas, por exemplo, ela está na condição aguardando julgamento, mas está aqui na lista. É preciso que seja visto caso a caso, ela pode recorrer, ou só por esses dados aqui o senhor já teria, digamos assim, uma análise em relação à situação da Elisete Duarte, que é candidata hoje, né, aguardando julgamento, para ser candidata a vereadora em Limoeiro? Não, é necessário realmente você adentrar, ir lá no Tribunal de Contas, baixar o acórdão e ver os motivos da desaprovação. O que vai ser considerado, na verdade, não é se ela tem débito ou não, na verdade são os motivos da desaprovação. Eu não conseguiria apenas com essa lista aí dar um diagnóstico, mas se ela tiver, dentro dessas situações que eu te disse, deixou de pagar INSS, causou dano ao erário, a imputação de débito, a ausência de licitação,
dentre outros, diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, naturalmente ela poderá ter sua candidatura impedida, a não ser que, e eu vou até ressaltar aqui uma situação que hoje foi até objeto de matéria do Diário Nordeste, que ela se consiga uma liminar, conseguindo não liminar, naturalmente ela poderá ter sua candidatura deferida. Se ela não tiver nessas situações e for apenas uma situação corriqueira, uma situação contábil corriqueira, uma situação de atecnia, naturalmente nada impede que ela tenha sua candidatura registrada.